E aí, tudo certo? Vamos mergulhar de cabeça num dos temas, olha, mais decisivos para a prova da Lero. A gente vai desvendar juntos os segredos dos procedimentos especiais e das ações constitucionais. A ideia aqui é pegar aquele conteúdo denso, sabe, e transformar em pontos-chave, aqueles que garantem a aprovação. E olha, toda a nossa estratégia de hoje, ela é 100% baseada no material de elite do professor Lessa. O nosso objetivo aqui é bem claro, tá? É transformar a teoria numa verdadeira ferramenta para aprovação, mirando, cirurgicamente naquilo que a FGV adora cobrar. Então, tá aqui o nosso plano de batalha. A gente vai seguir essa estrutura para construir o raciocínio, né, identificar as armadilhas da banca e, claro, garantir que os pontos mais importantes fiquem gravados na memória. Vamos lá. Beleza, para essa análise de hoje, a gente não vai só expor a matéria, não. A gente vai atacar o conteúdo de duas formas diferentes, com dois papéis bem distintos, sabe? Para garantir que o aprendizado seja completo e, mais importante, a prova de pegadinha. Olha só como vai funcionar. No papel de guia, eu vou apresentar a base, sabe? A matéria como ela é. Mas aí, como estrategista, eu entro em cena para apontar, olha, exatamente onde a FGV tenta derrubar quem está se preparando. Tudo pronto por aí? Então vamos começar. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. Nosso primeiro bloco é sobre aquelas ferramentas processuais que são, assim, cruciais. E a gente começa com as ações que protegem um dos direitos mais antigos que existem, a posse. Então vamos lá. Ações possessórias. O nome já diz, né? Elas servem para defender a posse e não a propriedade. Foco nisso. Agora o ponto crucial para a prova, o que realmente importa é a liminar. Pega essa. A liminar só cabe se a ação for proposta em até ano e dia do esbulho, que é a perda total, ou da turbação, que é a perturbação. Isso é o que a gente chama de posse nova. Agora, se passar desse prazo, aí já era. Vira posse velha, o rito é o comum e, sem liminar. Opa! E é aqui que o estrategista entra, porque veja bem, a regra geral é uma coisa, mas a FGV adora testar a exceção. Então a pergunta é, e quando o réu é o poder público, um estado, uma autarquia, a regra muda completamente. O pulo do gato é este aqui. Presta atenção. O juiz não pode, de jeito nenhum, conceder a liminar de reintegração de posse contra o poder público sem antes ouvir o representante judicial. A FGV vai fazer o quê? Ela vai criar um cenário perfeito, posse novíssima, todos os requisitos ali, bonitinhos, mas vai esquecer de mencionar a audiência prévia. É aí que ela testa quem realmente conhece essa regra específica. Então, atenção máxima aqui. Mudando de ferramenta, vamos para a ação monitória. Pensa nela como um atalho, um fast track. Imagina que existe uma prova escrita da dívida, mas esse documento não tem força executiva. A monitória serve exatamente para isso, pegar essa prova e transformar ela bem rapidinho num título que pode ser executado. Simples assim. Tá, mas o que a FGV considera prova escrita? É exatamente isso aqui. Cheque prescrito é o clássico dos clássicos, está lá na súmula 299 do STJ. Outro exemplo, um contrato particular sem assinatura das duas testemunhas. E olha que interessante, até conversas digitais. É isso mesmo, aquele print de WhatsApp com a confissão da dívida pode ser o suficiente. A banca vai te dar um desses documentos e perguntar qual a ação cabível. A resposta, monitória. Não tem erro. Beleza, agora a gente sobe um nível. Vamos falar daquelas ações que protegem nossos direitos fundamentais, aquelas que vêm direto da Constituição. É o verdadeiro arsenal jurídico que a gente tem para defender o interesse público. E falando de arsenal, mandado de segurança. Antes de qualquer teoria, a primeira coisa que tem que estar cravada na mente é esse número, 120 dias. E atenção, é um prazo decadencial. O que isso significa? Não suspende, não interrompe, nada. A banca vai criar uma historinha onde o ato ilegal aconteceu, 121 dias. Acabou. Fim de jogo. Não cabe mais MS. Pode ter certeza, esse é o detalhe que mais cai em prova. E o segundo ponto de atenção máxima no MAS é esse aqui, as vedações a liminar. A FGV a adora, ela ama criar um cenário de direito líquido e certo, com urgência máxima, para um servidor público que quer uma reclassificação com aumento salarial via liminar. E aí? A resposta correta na prova vai ser que o juiz tem que indeferir a liminar. Por quê? Porque a lei proíbe. Simples assim. São medidas com um impacto financeiro muito grande que não podem, de jeito nenhum, ser concedidas de forma provisória.
Agora, pessoal, atenção aqui, porque essa é uma das maiores atualizações da jurisprudência, a ação civil pública. Pensa só, antigamente uma decisão de um juízo lá de Porto Velho sobre um dano ambiental que afetava o Brasil inteiro só valia em Porto Velho. Não faz sentido, né? Pois é, isso mudou. O STF, no tema 1075, basicamente disse: esse artigo 16 da lei é inconstitucional. Hoje a decisão vale onde o dano acontece. Se o dano é nacional, a sentença é nacional. E a pegadinha? A FGV vai colocar o texto antigo da lei em uma das alternativas. Pode marcar que essa é errada. Para a gente acelerar, vamos ver 2 pontos de eliminação rápida, aqueles que fazem a gente ganhar tempo na prova. Primeiro, ação popular. A banca vai dizer que uma associação ou uma empresa entrou com ação. Tá errado. Só pode cidadão, ou seja, pessoa com título de eleitor em dia. Segundo, habeas data. O pré-requisito é ter pedido os dados administrativamente e ter recebido um não. Tem que provar a recusa. Sem essa provinha, a ação nem começa, por falta de interesse de agir. Simples. Tudo bem? Agora, vamos para um segmento de revisão relâmpago. Um bate-bola rápido com perguntas e respostas diretas, tudo tirado dos flash memos do professor Lessa, ok? O objetivo aqui é fixação máxima dos conceitos mais quentes. Vamos lá? Primeira pergunta-chave. Cabe ação civil pública para discutir matéria tributária? Ou seja, o Ministério Público pode usar uma ACP para questionar a cobrança de um imposto em nome de todo mundo? A resposta é um sonoro não. O STF já bateu martelo sobre isso, o MP não tem legitimidade para isso. Por quê? Porque a arrecadação de tributos é considerada um interesse patrimonial disponível do próprio Estado. Em outras palavras, é uma questão que o governo decide como administrar, e não cabe ao MP intervir dessa forma. É uma pegadinha clássica sobre legitimidade na ACP, fiquem de olho. Próxima. Outra situação processual que a FGV adora. Imagina só, numa ação popular, o cidadão que entrou com a ação desiste no meio do caminho. E aí? O processo morre? Acaba tudo? De jeito nenhum. O interesse público é indisponível, ele não pode ser abandonado. Se o autor original pula fora, o Ministério Público ou qualquer outro cidadão pode e até deve assumir o caso para levar até o final. Pensa numa corrida de revezamento pela proteção do patrimônio público. É exatamente isso. E tá lá, escrito no artigo 9º da Lei da Ação Popular. Ok, teoria dominada, conceitos revisados. Agora vamos ao que interessa de verdade. Como isso tudo cai na prova. Chegou a hora da gente desmontar uma questão típica da FGV passo a passo. Olha o cenário que a banca te dá. Um contrato de serviços educacionais, uma dívida para cobrar, mas falta um detalhe crucial para ele ser um título executivo extrajudicial. A assinatura das duas testemunhas. E aí, qual é a ferramenta processual correta a ser usada? Agora vamos analisar com a cabeça do estrategista. A alternativa A, ação de execução, é o principal distrator. Muita gente lê contrato e já pula para execução, mas esquece do detalhe das testemunhas. Alternativa C, cobrança comum, até seria possível tecnicamente falando, mas a monitória é o procedimento específico e mais rápido, ou seja, é a resposta mais correta. As alternativas D e E. Bom, essas viajam, falam de outros assuntos, estão ali só para confundir. O que sobra? A B, ação monitória. Por quê? Porque é uma prova escrita sem força de título executivo. Encaixa perfeitamente. É assim que se analisa uma questão. E para a gente fechar, fica a mensagem final do professor Lessa, que resume tudo, técnica e atenção. Lembrem-se sempre destes pontos-chave que a gente viu hoje, hein? A nova regra de alcance nacional da ACP, a audiência prévia obrigatória na possessória contra o Estado e o uso estratégico da monitória. O conhecimento tá aí, foi internalizado, agora é revisar e aplicar com total confiança. Muita força na preparação e a gente se vê no nosso próximo encontro.